ciência diz que os dinossauros foram extintos por um asteroide. Mas, e se isso for só metade da história? E se a extinção mais famosa da história da Terra não tiver sido causada por uma rocha espacial, mas pelo julgamento de Deus sobre um anjo? The darkness within me, Horus. I will consume those A Bíblia descreve uma guerra no céu. Descreve um ser glorioso sendo expulso e lançado sobre a terra. Descreve o planeta chegando a um estado de caos absoluto. Sem forma, vazio, coberto de trevas. E a ciência encontrou exatamente isso. Uma linha na rocha geológica onde o mundo inteiro desaparece de uma vez. Abaixo dessa linha, dinossauros, megafauna, um ecossistema completo. Acima dela, silêncio. Nessa série, a gente vai conectar o que a Bíblia esconde nas lacunas com o que a ciência encontrou enterrado na Terra. E a conclusão vai mudar a forma como você lê Gênesis capítulo 1 para sempre. Porque entre o versículo 1 e o versículo 2, há um mundo inteiro que foi apagado. Bem-vindo a esse mundo. Existe uma criatura na Bíblia que era tão perfeita, tão próxima de Deus, que sua queda destruiu um mundo inteiro. Não é o homem, é o ser que veio antes dele. E aqui está a primeira lacuna que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acha que a história começa em Gênesis capítulo 1. Mas a Bíblia dá pistas de que muito antes disso, antes de Adão, antes do jardim, antes dos 6 dias de restauração, havia outro mundo, habitado, vivo e governado por esse ser. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 14, Deus mesmo o descreve. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e completo em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era o teu vestido. Tu eras o querubim ungido, protetor. Eu te pusera no sagrado monte de Deus. Pare aqui um segundo. Éden. A maioria associa o Éden ao jardim de Adão, mas esse texto foi escrito para descrever Lúcifer. E ele menciona o Éden como o lugar onde Lúcifer estava antes da queda. Isso significa que o Éden não foi criado para Adão. Existia antes dele. E Lúcifer era o seu habitante original. Essa é uma lacuna que a maioria das igrejas nunca vai te apresentar. E tinha mais. O versículo 13 do mesmo capítulo revela algo que quase ninguém nota. Lúcifer não era apenas belo. Ele era musical. A Bíblia diz que a obra dos teus tambores e das tuas flautas estava em ti. Ele não tocava instrumentos. Ele era o instrumento. A adoração saía dele como o som sai de uma flauta. Ele pode ter sido o regente de toda a adoração cósmica. O ser pelo qual a criação inteira expressava louvor a Deus. Enquanto outros anjos adoravam de longe, Lúcifer estava no sagrado monte de Deus. Conhecia a voz do Criador de perto, não de ouvir falar, de viver dentro dessa glória todos os dias da sua existência. E aqui está a segunda lacuna. Quando exatamente Lúcifer foi criado? A Bíblia responde isso num lugar onde ninguém procura. No livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 e 7, Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. Estrelas da manhã. Esse é o título de Lúcifer. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Había una historia sucediendo mucho antes de que tú existieras.
Ele estava lá quando a Terra foi criada. Ele antecede a própria história humana. E isso confirma o que Ezequiel insinua. Lúcifer não era apenas um anjo do céu. Ele era o administrador de um mundo que existiu antes de Adão. Um mundo cheio de criaturas que a ciência encontrou nos fósseis e que a Bíblia, surpreendentemente, conhece pelo nome. Mas antes de chegar nessas criaturas, a gente precisa entender como esse mundo foi destruído. Porque destruído foi. E o responsável foi o próprio ser que o administrava. Como alguém que conhecia Deus tão de perto pôde virar as costas para ele? A resposta começa no próximo capítulo. E ela vai te mostrar que a guerra mais devastadora do universo não começou com uma arma. Começou com um pensamento. Toda guerra começa com uma ideia. A guerra mais devastadora da história do universo não começou com uma arma, não começou com um exército. Ela começou dentro de um pensamento, no coração do ser mais glorioso que Deus havia criado. No livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, a Bíblia registra esse momento com uma precisão que arrepia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. 5 palavras: serei semelhante ao Altíssimo. Não foi uma tentação externa, foi uma escolha nascida de dentro, na câmara mais íntima do ser, que deveria liderar a adoração de toda a criação. O primeiro pecado do universo não foi um ato, foi um pensamento. E esse pensamento se tornou uma revolução. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o grande dragão foi expulso. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, foi atirado para a terra. E os seus anjos foram atirados com ele. 1/3 dos anjos expulsos junto com ele. O orgulho de Lúcifer foi tão contagiante que arrastou uma multidão de seres celestiais para o lado errado. Mas aqui está a lacuna que a maioria passa direto. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz algo que para tudo. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso não é metáfora. Isso é memória. Jesus estava lá. Viu com os próprios olhos o momento exato da queda. E o verbo que ele usa no grego original, heteorum, está no imperfeito. Significa uma ação contínua. Eu estava vendo. Como se Jesus estivesse descrevendo uma cena que se gravou para sempre. O Criador assistiu à queda do seu ser mais glorioso em tempo real. Agora vem a conexão que ninguém faz. Quando Lúcifer foi expulso, ele foi lançado sobre a terra. E na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus lançou os anjos que pecaram no abismo. Na carta de Judas, versículo 6, fala dos anjos que abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio. Eles tinham um lugar, e esse lugar era a terra. E agora, a grande lacuna, a que conecta tudo. Em hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra hayá, sem forma e vazia. A maioria das traduções coloca era. Mas esse verbo hebraico também significa tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Não foi assim que Deus a criou. Foi o que ela se tornou depois do julgamento. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, Deus confirma: não a criou sem forma. Ele a formou para ser habitada. Então, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1,
No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Há uma lacuna de tempo. Uma lacuna que pode conter eras inteiras. Um mundo que foi criado, habitado, governado por Lúcifer, destruído pelo julgamento e então restaurado para Adão. No próximo capítulo, a gente vai ver o que vivia nesse mundo antes do caos. Criaturas que a ciência chama de extintas e que a Bíblia chama pelo nome. O mundo foi destruído, mas antes de ser destruído, ele estava cheio de vida. E alguns desses seres a Bíblia conhece pelo nome. A extinção do fim do período Cretáceo apagou 75% de todas as espécies da Terra. Dinossauros, pterossauros, criaturas marinhas de proporções inimagináveis. Tudo desapareceu de forma abrupta, deixando uma linha visível na rocha geológica que os cientistas chamam de KP Boundary. Abaixo dela, um mundo inteiro cheio de vida. Acima dela, quase nada. A explicação oficial é um asteroide. Mas há algo que a ciência ainda não responde completamente: a velocidade, a completude, a totalidade dessa extinção. Um impacto sozinho não explica tudo. E se o asteroide fosse apenas o instrumento de um julgamento muito maior? Porque enquanto a ciência escava o passado, a Bíblia já descrevia essas criaturas há milênios. No livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 ao 18, Deus mesmo desafia Jó com estas palavras: Olha para o Behemoth, que fiz contigo, come erva como boi, move a sua cauda como um cedro, os seus ossos são como tubos de bronze, os seus membros são como barras de ferro. Aqui está a lacuna que os tradutores tentaram esconder. Durante séculos, a igreja tentou identificar o Behemoth como hipopótamo ou elefante. Mas nenhum desses animais tem cauda como um cedro. Um cedro adulto tem tronco grosso, robusto, majestoso. Essa descrição aponta para um animal com cauda longa e poderosa, exatamente como um saurópode, um dinossauro herbívoro de pescoço e cauda longos. E a Bíblia chama o Behemoth de a primeira das obras de Deus, uma criatura primordial, anterior ao homem. Deus não estava descrevendo um hipopótamo para Jó. Ele estava mostrando um vestígio do mundo que existiu antes. E não para por aí. No capítulo 41 do mesmo livro, Deus descreve o Leviatã, criatura das águas que nenhum guerreiro consegue domar, cuja pele não pode ser perfurada por lança nem por espada, e da cuja boca saem tochas de fogo. Séculos antes de Cristo, o texto de Jó descrevia o que hoje soaria como um réptil marinho pré-histórico. Isso também pode explicar por que praticamente todas as civilizações da Terra têm mitos de dragões. Dos chineses aos nórdicos, dos gregos aos maias. Não é coincidência, é memória coletiva de criaturas que existiram. Mas aqui está a lacuna que vai mais fundo. A Terra, antes do julgamento, tinha condições radicalmente diferentes. Pesquisas paleoclimáticas mostram que a atmosfera antiga tinha concentração de oxigênio muito maior do que hoje, o que explicaria o tamanho descomunal dessas criaturas. Insetos do tamanho de pássaros, répteis do tamanho de prédios. Um mundo onde o gigantismo era o padrão, não a exceção. E essa informação conecta com algo que a Bíblia traz em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Os Nefilim, seres gigantes que existiram no mundo de Adão, filhos de anjos que se uniram a mulheres. O texto diz:
Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Um padrão que se repete, como se algo da criação anterior tentasse se reinstalar no mundo novo. Os anjos caídos que foram expulsos junto com Lúcifer não aceitaram que um ser feito de pó recebesse o domínio que eles perderam. Os Nefilim podem ter sido a tentativa de reproduzir no mundo de Adão o padrão de grandeza que existia antes. Uma corrupção deliberada do novo administrador antes que ele se estabelecesse. A guerra que começou no céu havia descido para a terra. Mas antes de chegar ao jardim, a gente precisa responder a pergunta que ninguém faz e que muda absolutamente tudo. Aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que o pecado de um anjo destruiu a criação física inteira? As criaturas que viviam naquele mundo não escolheram nada. O Behemoth não se rebelou. O Leviatã não declarou guerra a Deus. E ainda assim, tudo desapareceu. Por quê? A resposta está num princípio que percorre a Bíblia inteira e que a maioria nunca conectou. O pecado contamina o domínio onde é cometido. O território carrega a marca do seu administrador. Quando Adão pecou no jardim, Deus não puniu apenas Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele disse: Maldita é a terra por tua causa. A terra, o território inteiro, o domínio foi contaminado pelo pecado do administrador. Então, se o pecado de Adão amaldiçoou a terra do mundo pós-adâmico, o que o pecado de Lúcifer fez com o domínio que ele governava? A mesma coisa, em escala cósmica. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, Paulo confirma que esse padrão ainda está ativo. Toda a criação geme e está em dores de parto até agora. A criação atual ainda carrega o peso da queda de Adão. Imagina o peso que a criação anterior carregou com Lúcifer como seu senhor. Agora, imagina o que esse julgamento pareceu fisicamente. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 e 18. Lancei-te por terra, por isso fiz sair fogo do meio de ti, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra. Fogo saindo de dentro, reduzido a cinzas, sobre a terra. E aqui está a lacuna que a ciência e a Bíblia dividem sem saber. No livro de Jeremias, capítulo 4, versículos 23 ao 26, o profeta tem uma visão e descreve o que vê com estas palavras: Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia, para os céus, e não havia neles a sua luz. Olhei, e eis que o campo fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arrasadas, por causa do furor do Senhor, por causa da sua ira ardente, sem forma e vazia. As mesmas palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em hebraico, Tohu Vabohu. Mas, aqui em Jeremias, o contexto é explícito. Isso é o resultado de um julgamento divino. Não é uma condição original, é uma consequência. Isso confirma que o caos de Gênesis capítulo 1, versículo 2, não foi o ponto de partida da criação. Foi o ponto de chegada de um juízo. E então, o silêncio. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Não é escuridão comum. É o tipo de escuridão que resulta de ausência de luz solar, de um planeta coberto por cinzas, de um inverno sem fim. Exatamente o que os cientistas chamam de inverno de impacto. O julgamento havia terminado. O mundo estava selado. Mas então, algo se move. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo hebraico usado aqui é o mesmo usado para descrever uma águia que paira sobre seus filhotes. Não é passividade, é atenção, é cuidado,
É um Deus que olha para um planeta destruído e não vai embora. Ele se aproxima. E o que ele faria a seguir seria o ato mais audacioso de toda a história da criação. Gênesis capítulo 1 não é a história de um Deus que cria do zero. É a história de um Deus que reconstrói. Cada um dos 6 dias é Deus desfazendo o caos do julgamento, camada por camada. Separa as trevas da luz, separa as águas, faz aparecer a terra seca, povoa o mar, o ar, a terra. É o processo exato e inverso da destruição. Onde havia caos, ordem; onde havia trevas, luz; onde havia vazio, vida. E no 6º dia, ele chega ao momento que muda tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Pare nessa palavra, domine. Deus está entregando ao homem o domínio sobre a terra restaurada, o mesmo domínio que Lúcifer corrompeu. E aqui está a lacuna que a maioria não vê. Adão não foi criado para um mundo novo. Ele foi colocado num mundo restaurado. Um mundo que já tinha história, que já tinha sido habitado, que já tinha sido julgado. Ele era o novo administrador de um território com cicatrizes. E aqui está a outra lacuna enterrada no texto. O façamos do versículo 26 nunca foi explicado completamente. Quem é esse nós? A tradição cristã aponta para a Trindade, mas há algo mais profundo acontecendo nesse momento. Pela primeira vez em toda a narrativa da criação, Deus não simplesmente fala algo à existência. Ele delibera, ele consulta, como se a criação do homem fosse um ato de peso diferente de tudo que veio antes. Porque era. Adão não era apenas mais uma criatura. Era a resposta de Deus à revolta que apagou uma era. E aí vem o momento mais íntimo de toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus não fala a Adão à existência como fez com a luz, com os peixes, com as estrelas. Ele se curva, ele forma com as mãos, ele sopra, coloca dentro de um punhado de pó algo que não existia em nenhuma criatura antes. O Nishmat Chaim, o sopro de vida, a marca pessoal do Criador. Nenhum dinossauro recebeu esse sopro, nenhum Behemoth, nenhum Leviatã, nenhum Nefilim. Mas Satanás também sabia o que Adão representava. Adão havia recebido o que Lúcifer perdeu: o domínio, o território, a posição. E em Gênesis capítulo 3, ele vai ao jardim. Sereis semelhante ao Altíssimo. Sereis como deuses. Sereis semelhante ao Altíssimo. Sereis como deuses. E a isca que usa não é nova. É a mesma mentira que o destruiu. Sereis como Deus. As mesmas palavras que ele disse no seu próprio coração lá no céu. Sereis semelhante ao Altíssimo. Ele não inventou uma nova estratégia. Usou o veneno que o matou para matar o homem. E funcionou. Adão caiu. O domínio foi comprometido pela segunda vez. Mas Deus já tinha o próximo movimento. E esse movimento havia sido planejado antes mesmo de Adão existir. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia revela: Cristo foi predestinado antes da fundação do mundo. Antes de Adão, antes do jardim, antes do julgamento, antes da guerra no céu. O último Adão, como Paulo chama Jesus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, não viria como anjo glorioso. Viria como homem.
viveria como homem, morreria como homem, para desfazer de dentro o que Satanás fez. A linha inteira: Lúcifer glorioso, guerra, mundo destruído, terra restaurada, Adão criado, Adão caído, Cristo, o último Adão, ressurreição. E no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5: Eis que faço novas todas as coisas. O mesmo padrão do início ao fim: destruição, julgamento, restauração. E agora, aqui está o que tudo isso significa para você. Você não é um acidente. Você é o ser para quem o mundo inteiro foi restaurado. O mesmo Deus que olhou para um planeta destruído, coberto de trevas e silêncio, e disse: haja luz. É o mesmo que olha para as partes mais destruídas de você e diz a mesma coisa. Ele não foi embora na primeira destruição. Não foi embora na segunda. E você está aqui. O que significa que ele ainda não terminou.